Deu certo. Bom dia, pessoal! Estamos aqui hoje, né, com um Fala Sério extraordinário, um Fala Sério diferente, num horário novo para receber convidados especiais. Então, bom dia para vocês. Não esqueçam de nos acompanhar na Rádio Porto Sol, no site da Rádio Porto Sol, nos canais de TV Pixelnet, Varzianet e depois estaremos no YouTube, gente. Aqui a gente tem lugar para todo mundo assistir em qualquer lugar. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estou tendo a honra de recebê-los aqui no nosso programa, né? O senhor Ramon Velasquez, seja bem-vindo, senhor Ramon. Obrigado, Adriana. Alegria estar com vocês aqui. O prazer é nosso. Carlos Procópio, prazer estar aqui com a gente. O prazer é meu, obrigado pelo convite. E Odair, querido, nós que estamos aqui hoje, né, Odair, representando nossas ONGs, as nossas associações, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Hoje vai ser muito bom. Estamos aí, pessoal, com uma visita ilustre, por quê? Porque nós estamos falando do Instituto Federal de São Paulo, que é um instituto de educação maravilhoso, que vai dar muita oportunidade, muita visibilidade. O que nós precisamos hoje é de educação, né, pessoal? Então, eu gostaria de falar, que vocês falassem um pouco. Vamos começar com o senhor Ramon, né? Explicando para a gente aí a trajetória do senhor e como que o senhor está aí junto ao Instituto. Bom, primeiro eu queria ressaltar aqui a minha alegria em poder estar com vocês aqui, deixar um abraço aí à população de Várzea Paulista, todo o entorno, e dizer que é sempre prazeroso poder levar aos ouvintes, onde a gente passa, uma mensagem sempre de esperança. E falar de educação é sempre uma mensagem de esperança, de abrir corações. A gente vive um momento muito difícil, a humanidade passa por desafios tremendos, né? E a gente poderia fazer um elenco de situações assim muito difíceis, que exige de nós, pessoas que lutam por um mundo melhor, responsabilidades. E aqui em Várzea Paulista, vindo de trem de Rio Grande da Serra para cá, quase 2 horas de viagem, a gente vai vendo a mudança, né? A gente sai de uma cidade verde, que é a minha cidade lá do ABC, que é o pulmão verde do ABC, a gente vai passando pela conurbação, região extremamente industrializada, passamos por São Paulo e a gente vem lentamente avançando aqui para o interior de São Paulo e a gente está de novo numa cidade verde e que o verde sempre traz a esperança. E com certeza deve ter bastante mananciais aqui também, né? Muita água. Sim. E estar junto do meu amigo Carlos Procópio é sempre motivo de alegria, junto com o pessoal da entidade aqui. A gente já tem feito algumas conversas de bastidores da importância de ter o Instituto Federal como um aliado de desenvolvimento, de pensar o futuro da cidade a partir desses momentos. Então, eu estou aqui junto com vocês para a gente aproveitar esse tempo, falar um pouco da importância de ter o Instituto Federal, das lutas do ABC, para a gente ter, além do Instituto, lutar por desenvolvimento. Sim. E não é só desenvolvimento pensando na indústria, mas é pensar em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Fazer com que as pessoas entendam que o outro não é meu adversário, o outro é meu aliado. E quando eu entendo isso, a gente começa a mudar o mundo, a gente começa a pensar que é possível sim fazer um mundo melhor. E é nisso que eu acredito. Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de alguma coisa, né? Já estive disfarçado de vereador, de prefeito, e hoje estou aqui disfarçado de aliado de vocês. Então vamos aproveitar esse tempo aqui para fazer uma boa conversa. Ótimo, ótimo. Eu falo que falar de educação, eu brinco, né? Eu falo assim, é a minha paixão. É bom, né? É bom demais. Eu já estou há 37 anos nesse caminho aí educacional e eu amo. Eu falo que agora eu estou com creche também e a gente vê, né, que não tem mudança em nenhuma forma se não for através da educação. E esse instituto, Carlos, me conta como que funciona, quais são os cursos? Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer, Adriana, pelo convite. É um prazer estar aqui em Várzea Paulista fazendo essa conversa com vocês aqui para toda a região. Não é? Eu já estou aí no Instituto Federal há praticamente um pouco mais de 15 anos, há 7 anos na gestão, fui diretor de educação básica, fui pró-reitor de ensino, cuidando de toda a pasta dos currículos e das políticas de ensino da instituição, e hoje sou diretor de Relações Institucionais, né, que é o braço direito do nosso reitor Silmário, que está nessa interface de fazer a conversa com as prefeituras, com os movimentos sociais, para a gente poder conseguir não só trazer aquilo que o Instituto Federal pode se colocar a serviço dessas comunidades, mas também fazer um diálogo importante no sentido de trazer, né, sobretudo, não só unidades nossas, que isso é uma prerrogativa do governo, né, mas também trazer polos de educação à distância
que tem muito ajudado no diálogo com as cidades da região, fazendo formação profissional de qualidade para poder atender o arranjo produtivo local, não é? São Paulo hoje conta só com apenas um Instituto Federal, não é? Que a reitoria é em São Paulo, e estamos aí espraiados em praticamente 54 cidades. Nossa, 54 cidades. Hoje são 37, 41 em funcionamento. Se Deus quiser, 55, né? Que Várzea vai trazer isso aqui para cá, né? Isso é uma questão que é um processo. Vamos lá, né? gente, a gente pode olha lá. explicar como é que isso Vamos funciona. virar. A gente pode explicar como é que isso funciona, para todo mundo entender como é que funciona a nossa dinâmica, né? Mas hoje nós temos 41 campos em funcionamento, com cursos em funcionamento, algum tipo de curso, mais 13 novas unidades. Né? Ganhamos semana passada o campus Grajaú. Grajaú não, desculpa. Ganhamos o campus Guarujá. Olha né? só. Então, a gente ganhou mais uma unidade, então a gente tem aí 13 novas unidades a serem implementadas ao longo do ano, sendo que aqui, lá na região do ABC, são 2 unidades, Mauá né, e que é Mauá Diadema. e Diadema. E aqui nessa região, né, vamos dizer aí que entre Campinas e Jundiaí tem o campus Sumaré, que é um campus também que está vindo aqui para a região próxima, né, próxima aqui de vocês. Sensacional. E o Daí, como que essa história da Ecovida está trazendo para cá, hein? Pois é, obrigado pelo convite hoje aqui, tá? Estou muito feliz em falar em nome da Ecovida. E a própria razão social da Ecovida, ela vem primeiro o educacional. As atividades que a gente estabelece aqui na cidade, nas cidades vizinhas, elas sempre ganham um pouco mais a imagem ambiental, né? Por questão do coleta seletiva, a questão animal, nós somos bastante empenhados. Mas a primeira ali, Associação Comunidade Varzina Educacional. Essa sempre foi a nossa maior diretriz também, a questão educacional. E sabendo dessa importância, o que o município tem de carência ali, a gente começou a enxergar novas possibilidades, como ajudar isso efetivamente de outras maneiras e colocar um pouco mais a questão educacional em pauta das questões dentro da Ecovida. Foi assim que a gente conheceu, né, o Ramon, e tem dado muito certo. É uma expectativa muito grande poder oferecer educação de qualidade, né, qualificada e de acesso fácil. A educação também está sempre em constante mudança, né? O que era aquele conceito, né, de tabuada. Tabuada é importante, nossa, mas como você ensina a tabuada, né? Mudou e bem. A gente precisa, ela é tão fundamental hoje, mas como é ensinado, como é passado isso para as pessoas, é tão fundamental quanto. E com toda essa evolução do Instituto Federal, que já tem muitos anos, a gente ficaria muito feliz de estar concedendo um campo para a população de Várzea Paulista e da própria região também, que frequenta muito aqui, que às vezes vem estudar aqui também, disponibilizar mais um campus aí de qualidade e excelência. Sim, nossa, perfeito. E me fale uma coisa, por exemplo, para frequentar o Instituto, o aluno ele precisa ter algum requisito? Ele já tem que ter um ensino fundamental 2 completo, ensino médio? Como que funciona isso? Veja assim, como funciona a dinâmica do Instituto Federal, né? Nós somos uma escola de educação profissional que também oferta formação de professores e cursos superiores. Então, para o aluno entrar, por exemplo, num curso técnico integrado, que é o curso que ele faz a parte técnica e a parte do ensino médio regular juntos, ele tem que ter terminado o 9º ano do ensino fundamental, fazer um processo seletivo, não é? E entrar no 1º ano e fazer seu curso. Tá? Para os cursos concomitantes subsequentes, são cursos técnicos, são só a parte técnica. O aluno tem que estar matriculado no 1º ou no 2º ano do ensino médio. Ou ter terminado o ensino médio para fazer o curso subsequente. E aí, os cursos superiores é o processo normal, via SISU, né? O aluno faz o Enem, se inscreve no SISU, as nossas vagas estão ali. Hoje estamos falando de praticamente 10 mil vagas. Nossa, pessoal. Né? 5 mil vagas no ensino superior, pessoal. Mais 5 mil vagas nos cursos técnicos de nível médio. Não, tá? É o que nós temos hoje. E sabe o que eu percebo, gente? Assim, os jovens, a gente está fazendo uma seleção, né? A gente trabalha com eles também, com curso profissionalizante, a gente percebe que tem muito jovem fora da escola, que não está estudando no ensino médio, entendeu? E eu estou falando, assim, por exemplo, de muitos jovens. Então, olha uma oportunidade dessa, de estar fazendo um curso técnico e que você tem um ensino médio.
médio. Uhum. Sensacional, É. né? Porque não adianta, como que a gente faz hoje sem um curso, sem uma especialização, Uhum. né? Então, temos que trazer para várzea, gente. Não tem como. É porque, veja assim, isso até o Ramon também está aí na gestão faz um tempo, assim, hoje o ensino médio é o maior gargalo quando a gente pensa em educação no país, não é? O ensino fundamental e médio, quando ele está com o município, ele vai bem, quando está a mão dos estados, ele vai muito mal, o ensino médio nem se fala. Acabou. Quando você tem acoplado em educação profissional, nós temos casos de sucesso. Sim. O caso de São Paulo, né, é um exemplo disso. Quando Sim. eu olho para a ETEC, para o Paula Souza, eu tenho cursos técnicos de nível médio com um resultado muito grande. Os institutos federais nem se falam. E as redes que têm agora ganhado corpo, Bahia, outros estados do Nordeste têm ganhado corpo. Educação profissional, Mato Grosso também está vindo com um projeto grande de educação profissional, Rio Grande do Sul. São escolas que vêm no sentido de juntar o técnico com o nível médio para poder ter êxito, não só na qualificação do aluno, mas também nos indicadores de permanência e êxito. Né? Então, a gente tem um gargalo no ensino médio, mas quando ele vem acoplado, né, com o ensino técnico, ele tem um êxito. Sim. Quando olha para a esfera estadual. Não, e veja, ele já sai com uma profissão, gente. Uhum. Isso é sensacional. Porque às vezes você não tem, o jovem não tem acesso a uma universidade hoje cara, difícil. Então, quer dizer, vocês estão dando todo esse suporte, Uhum. não só superior, Uhum. ensino médio também. Uhum, Isso não, é- lógico. É. Porque o Instituto Federal acaba atacando duas frentes fundamentais hoje do país, né? Educação profissional, né? Hoje o nosso quantitativo de educação profissional é muito baixo, se eu comparo com países, né, na Europa, no Canadá, Austrália, né? A gente tem um percentual muito baixo de alunos ainda matriculados nas escolas técnicas, e isso tem sido um diferencial na questão do próprio desenvolvimento nacional, né? Então, países com a população de alunos no nível técnico, quanto maior a probabilidade de sucesso do ponto de vista da questão do desenvolvimento, né? Então, a gente tem participado de muitos debates dessa envergadura, mas também ataca um outro gargalo que nós temos, que é a formação de professores. Né? Então, professores de química, de física, de biologia, matemática, português, Tá acabando, são as né, áreas gente? que nós atacamos. Está acabando essa São, profissão. são as áreas que nós temos atuado fortemente de poder formar com qualidade para que a gente possa depois, né, junto aos municípios, colocar à disposição a mão de obra qualificada para poder formar alunos e alunas daquela região. E temos vários casos de sucesso nisso. Né? Com Não só certeza. nosso, porque é mais Imagino. capilarizado, mas eu pego sempre o exemplo do Mato Grosso, porque mais que cursos que formam, tem curso de física, por exemplo, forma 5, 6, 7, 8 alunos por ano. É pouco? É pouco. Mas é pouco relativamente, porque quando eu olho para a atuação desse sujeito na região que ele está, ele atende praticamente toda a região. Sensacional. Né? Então, às vezes, vem a crítica que a gente não tem aluno num curso de física, de matemática, mas aqueles que formam, os 7, 8, 9, 10 que se formam, acabam tendo uma capilaridade do ponto de vista de colocar à disposição a formação de qualidade para milhares de alunos, que a gente não consegue... Né, E vai atendendo a demanda. vai atender demanda, que a gente não consegue ver de outra maneira que não cabe de sucesso. E quais os cursos que vocês têm? Olha, veja, Sim, Uma só grade gigantesca. hoje, assim, basicamente, os principais cursos que nós temos na área de... Quando a gente pensa em nível técnico de nível médio, não é? Informática, eletrônica, automação industrial, administração, todos os cursos que têm a ver com a área de indústria, com a área de tecnologia e, em parte, da área de comércio e negócios, nós oferecemos, né? Ao longo de todo E aí estado dá de para São fazer Paulo. uma parceria com as empresas, né? Não dá para fazer uma parceria com a empresa? Por exemplo, os alunos já saem, como tipo um jovem aprendiz, Uhum. né? Você especializar esse aluno para já sair e ter um emprego. Nossa, isso é Sim, nós sensacional. temos avançado em algumas parcerias. Nós temos Jovem Aprendiz, né, em alguns cursos nossos, não é? Mas essa proximidade com o arranjo local, com as empresas, ela é fundamental para a gente poder garantir isso. Aqui na Jundiaí, a gente tem uma experiência bastante interessante, é chamada de guardinha. Sim. Eles oferecem, eles pegam o menor aprendiz ali, eles também têm toda a preparação desse menor aprendiz, passa por todo um processo lá dentro. Realmente, se você conseguir oferecer e estender isso para a formação deles também, seria inacreditável. Mas assim, a gente ainda está falando de jovens. O mercado de trabalho, assim, com a educação, também mudou. E eu acho que ele também não é só voltado para Para jovens, eu estou errado, né? Ele não é voltado só para jovens.
No Instituto Federal, não. Ele vai de 14 a 60 anos. 60 anos. E está em constante transformação no mercado de trabalho também. Eu estava lendo a respeito esse final de semana, dizendo que as empresas agora estão pedindo a urgência desse retorno do pessoal 40 a mais, que eu me enquadro, né? E a formação contínua ali é fundamental para isso. Às vezes a pessoa está migrando, quer migrar de uma área, essa também eu acho que é uma das principais, se não a principal porta de acesso para você acabar migrando de área, ou para você empreender, né? A educação, ela passa por toda essa questão. Evidentemente que você tem programas aqui na cidade que assim, ajudam os jovens, né? E a Guardinha, ele é o mais assim, emblemático aqui da nossa cidade, até porque é um programa que tem mais já de, não imagino, acho que 40, 50 anos. E estender isso também para os jovens e também essa população que procuram estar qualificada no mercado de trabalho, né? As 40 a mais, sempre vai ser bem-vindo também. Né? Inclusive porque hoje são duas frentes assim que nós temos e tem um êxito que é bastante relativo. Uma coisa é a formação inicial continuada, que são os cursos que a gente chama de FIC, que são os cursos que hoje estão basicamente nos nossos polos EAD, que passam aí de 50 polos EAD, se não me engano, né, que são polos de educação à distância. Nós temos muitos cursos de formação inicial continuada, que é para esse público que tem uma formação e quer se aprofundar em algo específico, né? E nós também temos, né, hoje, são 14 ou 15 cursos de formação de jovens e adultos, não é? Que é para poder atender esse aluno que não fez o ensino médio no tempo certo, né? E depois de uma idade quer voltar às escolas e fazer um curso de nível médio de qualidade com educação profissional. Nós, por regra, temos que oferecer, por lei, temos que oferecer 10% das nossas vagas para cursos EJA. Né? É um processo que nós não temos ainda consolidado, mas está em via de consolidação. Então, a gente espera que daqui a pouco, né, cada campus nosso tenha um curso de EJA. Né? Nossa, o que vai atender em grande parte uma camada da sociedade. É que aí vocês dependem também de cada polo, né? Depende da cidade, depende do apoio. Não dá para fazer isso sozinho, né, gente? Não dá. É difícil. Não dá para fazer isso. Eu queria aproveitar esse gancho para dizer o seguinte. Olhando para a nossa realidade do ABC, o que faz acontecer de verdade as coisas é uma sociedade organizada. Quando você tem a cidadania, o povo consciente do seu papel e das suas necessidades, a gente começa a organizar essa população e a gente vai atrás das coisas. Foi o que aconteceu nos últimos 40 anos no ABC. E o resultado disso, a gente tem uma região extremamente desenvolvida, passa por altos e baixos, mas ela continua organizada. E essa bandeira não é uma bandeira partidária, é uma bandeira suprapartidária. E o fenômeno disso é que a gente continua sendo uma região extremamente rica, importante, que conseguiu eleger, inclusive, o presidente da República. Né? E hoje, a realidade, a luta pelo Instituto Federal, assim como pela universidade, passou pelos municípios. O município que não se organiza e não vai atrás, vai ver o cavalo passando encilhado e não vai montar. Então, a nossa vinda aqui hoje, eu espero que o prefeito esteja assistindo a gente, provavelmente a gente vai estar com ele à tarde, é papel fundamental do município local, aqui a prefeitura, os organismos que fazem parte da prefeitura, entenderem o papel do Instituto e abraçarem essa causa junto com a entidade para poder avançar e ampliar essa possibilidade, essa perspectiva de você ter um instituto aqui que vai se adequar à realidade local, né? Porque o Instituto com certeza vai atender essas demandas e vai preparar os jovens e também os mais idosos aí para essa perspectiva de ter esperança de ter um melhor local de trabalho, de poder ganhar melhor, né? Ganhar mais. E a cidade, com toda certeza, ganha com isso. Né? Sim, com certeza. Não, com certeza. E agora me falem, pessoal, para a gente ter uma estrutura dessa, como que funciona? Como que funciona para trazer o Instituto para cá? Veja, Adriana, como é que funciona assim? A dinâmica, né, de abertura de um campus do Instituto Federal, ou de uma universidade, né? Sim. A dinâmica é muito parecida. O reitor, que hoje é o professor Silmário, né, o nosso reitor do Instituto Federal, ele não tem prerrogativa de abertura de campus. A prerrogativa de abertura de campus é do ministro da Educação. Não é? Como é que eu faço para poder chegar no ministro da Educação? Que é o que o Ramon disse. Existe um arranjo, né, toda uma dinâmica do setor público e dos movimentos sociais, né, do arranjo local, de levar a demanda, não é? E
uma vez que a cidade ela reúne condições para poder receber um campus e o governo entendendo que é estratégico ter ali um campus do Instituto Federal, aí sim ele vai fazer o movimento de poder fazer a implantação de uma unidade. Nós somos só executores daquilo que o ministro nos coloca, não é? Entendi. A questão de trazer um campus pressupõe essa interface com o Ministério. Sim. Não é? Porque é assim que funciona, Sim. tanto com as universidades quanto com os institutos federais. E a luta começa aqui embaixo. É. Sociedade organizada, cobrando do executivo local, o executivo faz projeto de lei, conversa com o vereador, envolve o deputado e vai acabar em Brasília. Lá no ministro, vai sensibilizar o ministro, vai chegar no presidente da República, ele vai canetar, aí o Instituto vem, a reivindicação vira uma demanda que vai chegar no reitor, e o Silmário tem sido um grande parceiro. Aproveito aqui para mandar um abraço para o Silmário, que vem passando por um momento de recuperação. Está recuperando. Mas é um grande aliado também dos municípios, né? Então, espero que Várzea Paulista seja mais um aí, não somente de assistir a entidade, mas junto com a entidade, abranger, né? Ampliar essa perspectiva de você ter unidades aqui, para a gente poder, quem sabe, lá na frente ter um campus aqui também, né? Nossa, gente. Porque nós tínhamos em 2014, Adriana, uma pretensão do governo federal na ocasião de chegar a 100 unidades em São Paulo. Sim. Na época tínhamos, acho que nem mais ou menos 30 unidades, a ideia era chegar até 100. Não é? Essa meta ela não pôde ser atingida por questões, por circunstâncias da história daquele momento, né? Mas havia esse plano, não é? Foi retomado recentemente a ideia de ampliar esse escopo, tanto é que ganhamos 13 unidades novas, sendo Mauá e Diadema no ABC, né? Mais outras cidades da região então vamos pôr em prática agora essas 100 unidades, vamos pôr já, gente. Agora é a hora, então, da gente colocar tudo isso em prática, né? Porque, olha, sensacional, sensacional. E aí aqui, Odair, você quer colocar, ó, a Ecoevida vai trazer aqui, para a rádio, como que a vai... gente está entendendo justamente todo esse projeto, né? Porque ele é realmente grande e abrangente, é muito interessante. Como o Ramon disse, nós representamos a sociedade, né? Nós somos uma associação, nós somos uma ONG e realizamos serviço para a sociedade. E de uma maneira organizada. Evidentemente, quando se tem mais atores, mais parceiros ali envolvidos, nós temos a questão das igrejas, que é fundamental em serem parceiras também, porque eles estão bem próximos ali das comunidades e tudo mais. E levar essa demanda, como disse, na primeira camada, né, do bolo ali, no glacê, entregar para o executivo, para o legislativo municipal ali, para ofertar. Falou, olha, a gente tem possibilidades de agregar, de qualificar, aumentar a questão da educação em Várzea Paulista, tá? Todos os seus índices, indicadores econômicos, depois da implantação do Instituto, né? Você vai aumentar os índices de educação e tudo mais. Então ele só vem agregar. Ele só vem transformar. Não tem como a educação não agregar e não transformar. Né? Porque é isso que eu falo, não adianta, eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado em vamos tapar o sol com a peneira, vamos dar uma cesta básica aqui, vamos dar uma alimentação aqui, vamos fazer. Não, gente. Você tem que dar exatamente a vara para a pessoa pescar. E a vara que você dá. O Instituto está fazendo isso, está ensinando as pessoas a mudarem de vida, a buscarem uma qualidade melhor de vida, né? Então, eu acho que sensacional. Então, o namoro com o Instituto começa agora, né, gente? O que nós temos trazido como alternativa a isso é prerrogativa nossa, né? E nós trouxemos isso para a região do ABC, que são os polos de educação à distância, que é um primeiro passo, né? Um primeiro equipamento do Instituto Federal numa cidade. Então, nós levamos Rio Grande da Serra, né? O Ramon foi o articulador lá junto com a Penha naquela ocasião. Depois levamos para Ribeirão Pires e levamos para a Escola Dona Lindu, que foi a parceria com o sindicato. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra foi uma articulação com a prefeitura. É uma maneira de você trazer um polo de educação à distância do Instituto Federal na cidade, né? Mas também pode ser feito movimentos sociais organizados. Não é? Então, é o caso de Várzea também. De Várzea também, e foi o caso São Bernardo. Diadema. São Bernardo de Diadema, né? O sindicato tinha um espaço, que era a Escola Dona Lindu, e nos cedeu ali, na verdade foram 4 salas cedidas para a gente poder colocar ali o nosso polo de educação à distância, que é uma alternativa. Que é o começo, né? Eu acho que a distância é o começo para já virem os outros cursos todos.
É, que os cursos de distância, quando eu estou falando de todos os tipos de curso. Estou falando de curso de formação inicial continuada, de curso técnico, estou falando de curso superior. A gama de cursos EAD, ela é infinita. Assim, é um instituto. Ela é gigante, ela é enorme. Né? Ela é institutos, porém, de forma à distância. Para chegar numa situação presencial, aí existe toda uma dinâmica, né, que nós não temos controle. Né? Nós ajudamos, nós colaboramos, somos entusiastas da expansão. Que é onde a gente precisa aí da gestão pública, que o senhor Ramon aí vem dando esse suporte. Eu até provocaria o Procópio ele explicar para os ouvintes o que precisa para se começar um instituto na cidade. Passa pela mobilização do próprio poder público local, né, de chegar até o Ministério da Educação para demonstrar interesse. Né? E aí ele vai mobilizar as forças que ele tem para poder chegar até lá. E, eventualmente, o governo, o Ministério da Educação, entendendo que a demanda ela é plausível, ela é razoável, né, eles podem criar as condições para, a médio e longo prazo, ter uma unidade aqui. Uma unidade presencial, né? Então, é uma coisa que passa pelo arranjo local, eventualmente nós... Gente, mas vamos combinar, né? Será que passa na cabeça de algum gestor que não é importante, que não é, né, ter um instituto com curso, será que não tem como, né? Eu acho que isso Tem uma coisa, Adriana, que é perigosa quando a gente nega a política. Quando a gente começa a achar que a política não é legal, aí a gente começou a atrapalhar, porque, na verdade, a sociedade só vai avançar quando ela compreender que é através da política que a gente resolve os nossos problemas. Entendeu? Então, a política é fundamental. Ter uma entidade, a entidade ela vai ter um papel. Ela vai até a página 10 dessa luta. Chegou na página 10, ela organizou a sociedade local, que ela atinge 100 pessoas, 1000 pessoas. Mas se ela não compreender que ela precisa avançar para o poder legislativo e para o poder executivo, porque lá no ABC nós temos a participação de todas as 7 prefeituras dentro do que a gente chama de consórcio. Aí os empresários e os prefeitos muito folgados, a sociedade começou a se organizar. Os sindicatos, os empresários, os estudantes, as donas de casa, as igrejas, a gente criou um grande movimento no ABC nos anos 80, lutamos para acabar com a democracia, com a ditadura, a gente retomou a luta pela democracia e quando a gente conseguiu isso, a gente percebeu que era além disso. Aí nós começamos a discutir o quê? Verba para os municípios. A gente começou a discutir a questão do esgoto, a questão do meio ambiente, de preservar a nossa Billings, de melhorar a qualidade da educação dos nossos profissionais. A gente começou a ver os empresários irem até Brasília, discutir com o sindicato para e passo, como aliados e não como inimigos. Hoje, a relação capital e trabalho no ABC é uma enciclopédia de boa convivência. E é dessa forma que a gente conseguiu chegar no nível hoje, a gente poder vir aqui. Eu lembro que o Eduardo era prefeito aqui, a gente tentou fazer uns movimentos assim também, em toda a região metropolitana. A gente não conseguiu, mas nós avançamos muito. Tanto é que hoje, ter a presença do Instituto aqui no mesmo nível que a gente, já demonstra que a gente mudou o Brasil. Sim, isso a gente só consegue quando a gente compreende que é através da política que a gente faz isso. Se a gente nega a política, a gente caminha para trás. Então, eu aproveito para dizer isso, né? Daqui a pouco nós vamos estar com o prefeito, com o vice lá. Se Deus quiser, isso aqui vai ser... Eu vou estar lá com o meu nomezinho. Falar, o Ramon teve lá e ajudou a colocar um tijolinho lá e hoje eu acho que tem um instituto. Sim. O que eu acho que não é a questão... Por exemplo, no nosso caso, né, no Grupo Força Jovem, quando a gente fala de política, nós somos um grupo apartidário. Então, qual é o nosso foco? A gente não discute política por causa disso, mas... É claro mas eu nem pensei em você, estou falando para a sociedade claro que há todo, necessidade da política, por isso que eu perguntei, poxa vida, será que existe algum prefeito que vai falar que um instituto não faz a importância, que não faz o diferencial numa cidade? Não tem como passar isso, por exemplo, na minha cabeça. Isso não é nenhuma questão de... Isso é óbvio, gente. Isso nós temos que lutar por isso, mas sim. o Brasil está recheado disso, né? Sim, então, a desigualdade social é fruto de tudo isso. Triste. E graças a Deus, quando a gente tem a presença de um Instituto Federal, sociedade civil organizada, meios de comunicação, por menores que sejam, ela vai atingir do outro lado da população. E aí, a população consciente, ela vai cobrar de quem?
Exatamente, dos governantes. E aí o governante que não se inteirar e não participar disso, exatamente. na eleição ele vai ter o resultado, ele vai perder e se Deus quiser vamos eleger outro. É por isso que E eu hoje falo, eu tenho né? A gente certeza sempre que tem Várzea que está ser... nesse caminho, né? Tá nesse A caminho, gente sempre tem pode que ter ser certeza. a oposição. Vamos fazer o nosso trabalho aqui. Várzea Paulista vai ter que trazer esse instituto para cá, gente. Já trouxe, né? Já Vamos tá aí, fazer ó. essa pressão É aqui, isso né? que tá, né? Como Porque disse, isso, não tem exatamente. como, né? Poxa, uma possibilidade muito grande, gratuita, sabe? Não, É um presente realmente para quem quer iniciar, para quem quer mudar a trajetória, para quem. Eu tive conversando um metalúrgico excepcional, o cara consertou uma prensa nossa agora final de semana ali. E ele justamente foi Peão de esse fábrica, né? mas assim, da melhor qualidade. Se você der um avião, ele chega a Marte ali, daquele Meu Deus, isso aí. Só que ele não tem curso de qualificação Nossa, técnica. olha. E o sonho dele era realmente trabalhar nessas grandes metalúrgicas do ABC. Ele falou, olha, coincidência e tudo mais. E eu comentei com ele esse final de semana, enquanto eu ajudava ele ali, segurando a peça e tudo mais, eu expliquei para ele da possibilidade. Tá vendo? Isso é corriqueiro, tá? Do nosso dia a dia. É o seu pessoal lá, seus jovens que estão assistindo a gente agora, que quer, se você começa no ensino médio, já com uma qualificação, com certeza quando ele for entregar ali um currículo, ele mesmo não tendo experiência, aquilo vai ser um diferencial para ele conseguir aquilo que ele precisa. Para uma pessoa que está há muito tempo sem ter a qualificação técnica adequada e pode melhorar o seu salário, a condição de vida da pessoa, o Instituto Federal também garante isso. Ou seja, isso é uma ferramenta fundamental, assim, primária para o município. E fora, gente, que olha o que está vindo aí de tecnologia. A gente já pega o celular, a gente já não consegue fazer muita coisa. Então nós temos que estar sempre, a gente tem que estar se transformando, a gente tem que estar estudando, tem que fazer a diferença. E eu quero ganhar mais, eu quero melhorar o meu salário, mas eu preciso fazer um curso, eu preciso me especializar. Então, olha, não tem nem o que a gente Aí o Carlos podia até citar algum exemplo aqui, daqueles êxitos, né? Meninas jovens que conseguiram desenvolver novas invenções, né? Tecnologia, coisa assim fantástica. Pega hoje, sobretudo no ensino médio, né? O nosso alunato ele tem uma projeção do ponto de vista da construção de novas ideias que é bastante interessante. Geniais, né? Temos casos. Conta um caso para nós. Temos casos de uma aluna, por exemplo, que, se não me engano, campus Itaquá, que é do curso da área de mecânica, né? Não me lembro agora o projeto que ela desenvolveu, mas ela teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, por exemplo, né? Apresentar ali o projeto dela. A gente tem, né, várias situações onde a questão da educação ela modifica radicalmente a vida do estudante de nível médio. Sobretudo porque nós, por regra, metade das nossas vagas são para alunos de escola pública. Não é? Isso permite que a gente atraia para nossas escolas o melhor que tem na escola pública. Não é? E isso não tem. E quando a gente compara esse aluno com o aluno que entra pela vaga normal, não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. Não é? Porque nós temos, na nossa dinâmica, a capacidade de absorver o melhor de cada uma das partes. Sim. Então, a gente faz uma escola com uma robustez do ponto de vista da capacidade de intervenção na sociedade, né? Mas também permitindo com que a gente consiga trazer gente de todas as camadas sociais para poder participar dessa construção do conhecimento, que é fundamental. Né? Então, a gente tem vários casos exitosos. A Rede Federal, então, hoje, que está aí praticamente 700 cidades, né? Tem casos, né, a torta direito de sucesso nesse sentido, né? Então, né, a gente tem certeza que o nosso papel, né, na educação, sobretudo na educação profissional, tem tido aí resultados que são bastante interessantes, são bastante efetivos. Sim, sim. E agora, né, que nós já estamos chegando no fim da nossa entrevista, eu quero que cada um, por favor, deixe uma mensagem, explique para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que estão querendo mudar, para aquilo que o senhor Ramon falou para a população cobrar isso até, né, dos governantes, para que a gente possa trazer para cá o Instituto. O Ramon e o Procópio deixou bem claro aqui. Realmente a gente precisa de uma sociedade ativa, né? Cooperativa, uma associação, uma sociedade que estejam junto, interagindo pela cidade, que às vezes tem um distanciamento
quando se acaba uma eleição, não se acompanha o trabalho do executivo, não se acompanha o trabalho, e as ONGs têm esse papel assim fundamental, né? Se organizar, nós precisamos nos organizar para ter voz, efetivamente. E a ONG representa isso. Ou seja, nós estamos muito felizes com essa iniciativa, a gente está analisando, a gente vai levar, né, para vários atores da cidade, não só a questão do prefeito, da Câmara de Vereadores, mas a gente quer estender isso ao empresariado aqui de Várzea Paulista, as outras associações, assim como a Guardinha, e bastante esperançoso, porque realmente isso vai ser um salto muito grande para o município e para a região. Tá? Você pode contar com a força nossa aí, sempre que precisa, e nessa causa, a partir de agora, a gente já tá em guerra a resolver isso daí. Não é tão difícil assim, né? Sabemos que não é tão difícil, temos condições, é mais uma questão de contato, de ajustes, e isso tudo vai dar certo, em breve. Perfeito. Então, Você, assim, Carlos. Então, Adriano, assim, só o Ramon que fez a questão sobre os casos de êxito, né? Então, eu fui lembrando aqui, além desse caso de Itaquá, né, a gente tem casos bastante interessantes também em Campinas, né, de meninos que depois foram para o exterior apresentar os projetos, mas de todos que esses 4 anos que eu fui para o reitor, o que me chamou mais atenção foi o projeto que nós fizemos com a ANAC, que foi um curso para mecânico de aeronaves, nas quais metade das vagas eram mulheres. Mecânico de aeronave. Né? No instituto. Nós temos um curso de aeronaves lá em São Carlos, que é manutenção em célula, né? Que cuida da limpeza da aeronave e de mecânico. E tem um outro ramo lá que agora não me lembro. Mas nós tínhamos, para esses 2 cursos, um quantitativo de vagas, a metade teria que ser meninas, não é? E no primeiro semestre desse curso, a gente empregou praticamente 80% das pessoas ali. Sensacional. Né? Então, as meninas e meninos, né, entraram no curso e depois já conseguiram rapidamente uma empregabilidade, um emprego, né, uma atividade de estágio eu acho que não lembro se na Gol ou se na TAM. Né? Então, a gente consegue mover a estrutura de tal forma que daqui a pouco e muito rapidamente a gente tem impacto. Sim, e as empresas vão procurar vocês, Sim. querem... Se você contar a história, o Instituto Federal ele tem um pouco mais de quase 20 anos de existência, enquanto o Instituto Federal. Mas ele foi escola de aprendiz de artífices, ele foi escola técnica federal, ele foi Centro Federal de Educação Profissional, ou seja, tem 100 anos. Em São Paulo, por exemplo, se você pega os últimos 50 anos, não é? Eu tenho praticamente aí, né, mais de 100 alunos, mais de 100 mil alunos formados, e muitos deles ocupando cargos estratégicos em grandes multinacionais. Eu me lembro que outro dia eu fui na Fiesp e encontrei lá o CTO da Nokia, que havia sido nosso aluno. Olha, por exemplo. Gostoso. Isso aí você acha isso para todos os lados, né? Você tem a diferença que nós geramos, né, na construção da dinâmica industrial de São Paulo, né, ao longo dos últimos 40 anos, é um negócio absurdo. Não é? Não só nós, né? As demais escolas também cumpriram esse papel, mas eu vou falar por nós, né? Que nós conhecemos com mais profundidade. Só interrompendo, você ter um selo do Instituto Federal é grife, é muito vantajoso, assim como pesado, você ter, né? Sabe, prestado um vestibular de uma faculdade de alto nível, assim, você ter esse selo do Instituto Federal atrelado ao seu currículo, ao seu conhecimento como todo, seja lá se você quiser empreender ou não, né? Só vai agregar mesmo, só vai trazer benefício para a vida da pessoa. E as mudanças, assim, algumas mudanças elas vêm muito rápido, né? Sobretudo as mudanças que não são muito boas, elas vêm muito rápido. As mudanças que são boas, de fato, demoram um pouco mais. Mas a gente sabe que hoje nossos institutos federais, eles têm ajudado na modificação da maneira como a gente pensa a ocupação do jovem no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma tradição centenária que é bacharelesca, ou seja, eu tenho que ter curso superior para ter um bom emprego. E para poder ter um êxito na vida. Isso é uma coisa que está enraizada por todos os lados, né? Independe de classe social. Não é? E muitas pessoas viam a educação profissional como uma coisa menor do ponto de vista da possibilidade de você ter uma ocupação, não é, efetiva, né, na sociedade, na sociedade geral, tendo um bom emprego, tendo um bom salário. Né? Então, nós temos aos poucos modificando isso. Porque não precisa fazer direito ou medicina ou qualquer outro curso superior para ter, né, um bom emprego, uma boa renda. Eu posso ser um bom técnico e ter uma boa rentabilidade. E depois, talvez, fazer um curso superior. Quantos alunos nós, nos anos 80 e 90, fizeram curso técnico, trabalharam e depois fizeram uma engenharia ou fizeram outro curso superior?
mas fizeram uma grande parte da vida deles trabalhando como técnicos. E Não até é? tem a certeza do curso superior que vai fazer, porque já trabalhou, Sim. porque já se especializou. Sim. Né? Porque a questão do curso superior muito é isso. Tem uma parte do problema da evasão dos cursos superiores é a falta de identificação do aluno com o Sim. curso. Exatamente. Isso é uma coisa que nós fazemos com muita efetividade, não é? Nossos alunos, quando saem dos nossos cursos, vão para as engenharias, eles vêm de cursos que são da área de indústria, raramente eles saem. Porque já se desenvolveu ali a percepção de que a maneira como aquele mundo funciona é desse jeito. Não é? Então, ele já vai ciente, né? Ele Quantos já vai alunos com a nossos prática. chegaram querendo fazer medicina e direito e terminaram como engenheiros, né, da mais alta qualidade, porque tiveram 3 anos o curso técnico de mecânica, ou de eletrônica, ou de eletrotécnica, que modificou a maneira dele se perceber enquanto um sujeito portador de interesses que canalizou aquele interesse numa outra área que não aquela original. Porque a gente está muito contaminado por aquilo que a sociedade quer. Ah, é bom ser médico, é bom ser advogado, é bom não sei o que lá. Vamos ser influencer. E Instituto Federal. Nós também tivemos bons influências, né? Porque o João. Precisa O João é aquele cantor do Nordeste lá, o. Precisa estudar. Fundamental. João Gomes? João Gomes estudou no IFD em Pernambuco, por exemplo. Né? Mas Também tem que estudar, estudou. mas Também tem que estudar, Tem um não é pelo amor de outro. Deus. Ele fez Cefete, mas um cara que tem um podcast em São Paulo bem famoso. Né? Também estudou no Instituto Federal, cara de sucesso. Olá, Passaram por Eu ali. já estou pensando em estudar. Pra falar que a gente. Pra falar Eu acho que eu vou ser a primeira aluna. Mas assim, em relação à mensagem, Adriana, é isso. Perfeito. Né? De entender que a educação profissional ela é um caminho eficaz para se ter uma ocupação no mercado de trabalho significativa e rentável. Né? E nós, enquanto um país que ainda está em desenvolvimento, vamos dizer assim, né, a gente precisa muito da educação profissional para que a gente possa avançar cada vez mais. Num país desse tamanho gigantesco, né, e a gente perdeu oportunidades históricas, né, de poder chegar num patamar mais elevado porque a gente não conseguiu canalizar na educação aquilo que era mais importante para aquele momento. Né, você vê daqui a pouco países como China, como o próprio Camboja, o Vietnã, como já foi Coreia do Sul, que foi Singapura e foi outros países. Não, e a gente tem avançado cada vez mais fortemente. é triste porque cada vez mais que sai um ranking aí é duro, né? Para quem trabalha com educação, e é duro às vezes, você sofre. Mas e o senhor? O que o senhor vai deixar de mensagem para a gente aqui? Eu queria dizer primeiro assim, encerrar minha participação aqui, deixando primeiro meus parabéns a você que conduziu esse trabalho de forma brilhante e que a sociedade de Várzea, né, Várzea Paulista, tenha mais ONGs como a Eco e Vida. Eu acho que esse papel que vocês, enquanto sociedade organizada, a partir de uma ONG, né, meia dúzia de gato pingado lá se reúne, a partir talvez do futebol, da ideia de reciclagem, e consegue pensar o futuro, olhar além da montanha, que existe um Vale Verde, né? E essa é sempre a esperança que eu tenho. Conseguir olhar além da montanha, eu vou chegar no mar, e como um rio, né? Que vai passando toda a dificuldade, vai fazendo curva, porque o destino do rio é chegar no oceano. Então, eu espero que Várzea Paulista tenha mais ONGs, mais pessoas como o Cal, como o Daí, como vocês aqui da rádio. E você que está nos ouvindo aí, que você tenha esperança, que você lute com muita resiliência, olhando para esse país, que é o seu país, que é o meu país, que é o nosso país. O Brasil vive um momento auspicioso, a gente não pode sofrer retrocesso novamente. A gente que constrói esse sonho de um Brasil melhor, a gente tem que ter sonho. E a gente tem que pegar o sonho assim com muita resiliência, se aliar a pessoas como os amigos do Instituto Federal e a gente não abandonar o sonho. Não importa as dificuldades, vamos sonhar, vamos lutar. É possível a gente ser presidente da República, como nós temos hoje um ex-metalúrgico, brilhantemente presidente da República, pela sua 3ª vez. Espero que a gente continue esse trabalho, fazendo em cada rincão do Brasil, em cada município, esse sonho de um Brasil melhor a partir da cidade. Porque a gente é brasileiro, vive no Brasil, mas é na cidade que a gente vive de verdade. E é a partir da nossa cidade que a gente pode mudar a história do nosso planeta. Os desafios são grandes, mas se a gente tiver bons aliados e confiar na nossa parte inferior aqui, que é a classe trabalhadora, e a partir disso fazer boas alianças com empresários, com institutos que pensam, que produzem educação, a gente com certeza vai fazer desse país aqui um grande país que vai dirigir o mundo, porque nós precisamos disso. Como disse o Papa, que acabou de assumir,
Eu sou da Igreja Batista e trabalho muito com esperança. E vejo, assim, nos ensinamentos de Cristo, a grande possibilidade de mudança. E o Papa está dizendo, né? A gente precisa lutar pela paz, a gente precisa lutar por esse mundo melhor, mas isso só vai ter futuro quando a gente incluir as pessoas. E um dos caminhos para a inclusão é desenvolvimento econômico e educação, para que as pessoas que vão ter educação vão poder construir esse país. Sem isso, a gente vai continuar vivendo lá atrás. Então, eu quero aqui encerrar a minha participação, agradecendo a Deus pela oportunidade de conhecer vocês aqui, deixar um abraço para o Daí, para o Cal, que são homens que deixam um tempo da sua vida para lutar por um mundo melhor a partir desse trabalho. Então, eu quero dar os parabéns, e é dessa forma que Várzea Paulista vai chegar junto conosco do ABC, né, Procópio, que vem lá de Minas, né? Vem aqui junto com o Instituto, a gente conseguiu construir um caminho muito auspicioso. Eu acredito muito nisso, por isso que eu vim aqui hoje, por isso que eu abracei a causa, e a gente tem conversado bastante. O Procópio tem gastado muito tempo no volante pensando em como que ele vai abarcar esse sonho, né, de levar o Instituto para as regiões. E a gente, graças a Deus, fez uma boa aliança. Hoje nós somos amigos, né, Procópio? E a gente está sonhando junto com as cidades. E onde eu puder provocar os prefeitos, vereadores e a sociedade civil organizada para sonharem e terem o Instituto Federal, contem comigo. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Olha, gente, hoje eu vou falar para vocês, hein? Hoje eu aqui, né, só com feras, né? E tocamos o programa e eu acho que foi maravilhoso. Eu agradeço a presença de vocês, né? Sem educação, gente, não adianta. A gente até brinca, né? Até para ter saúde a gente tem que ter educação, porque a gente aprende tanto com os médicos, com os nossos entrevistados aqui. Por quê? Porque a gente precisa de educação. A gente só pode mudar o Brasil com educação. Então, meus queridos, fico aqui com o meu agradecimento. Eu queria só aproveitar, eu não posso ser injusto, né? Eu preciso o tempo todo lembrar das pessoas. Eu também estou aqui nesse espaço com vocês, graças ao Sérgio Leonel, que é um companheiro lá do ABC, que tem feito um trabalho também, dedicado um pouco da sua vida. Ele veio até junto conosco hoje com o bracinho lá no gesso. Ah, ele está aqui. E o Enzo também, né? O Enzo é um aluno que é lá de Santo André, mas é um aluno da USP, que já está formado, é um filósofo que tem dedicado boa parte da sua vida também a ajudar entidades como a Equivida. Então, acho que é nesse círculo virtuoso, né, que a gente vai construindo um Brasil melhor. Perfeito. Então, agradeço a presença de todos os ouvintes que ficaram conosco e até quarta-feira com Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Obrigada.